Boa noite, irmãos. É um prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos para louvarmos ao Senhor. O mês da família é esperado com grande ansiedade. As mulheres, de uma maneira, os homens também. E cada um tem uma expectativa. Cada um sente uma expectativa em relação ao mês de maio, ao mês da família. Cada um tem as suas expectativas. Então, nós queremos que nos dias de hoje, completando o dia de hoje, ainda não é totalmente o encerramento do mês da família, porque teremos ainda, domingo que vem, o encerramento geral do mês da família, onde faremos a renovação dos votos familiares. Então, todos estão convidados a voltar, a estar conosco no próximo domingo também. Então, mas hoje é um dia especial. Hoje é um dia que os casais, marido e mulher, estão renovando seus votos diante do Senhor. Realmente, primeiro os casais, para depois, então, ver a família toda renovar os votos. Então, é com grande alegria, com grande satisfação, que nós estamos hoje, nesse dia, conversando com os irmãos, falando sobre a palavra do Senhor, mais uma vez com os irmãos, e renovando os nossos votos de carinho, amor, dedicação, a quem o Senhor colocou ao nosso lado durante todo esse tempo, 6 meses, 8 meses, ou 60 anos. Tudo isso o Senhor preparou para nós. Nessa noite, irmãos, nós queremos falar do amor. Tá? O tema que nós escolhemos para falar para os irmãos é a missão do amor. A missão do amor. Está na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta, capítulo 13. Os irmãos conhecem este texto largamente. 1 Coríntios, capítulo de número 13. E Paulo, irmão, se expressa da seguinte maneira: a partir do versículo 1, nós leremos até o versículo de número 8. Dizem que este texto é o hino do amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Não precisava falar mais nada, irmãos, nessa noite para os irmãos. Esse texto aqui fala tudo para nós. Fala tudo para o casal. Fala tudo para a família. Mas nós queremos trazer um pouquinho mais de esclarecimento a respeito deste hino do amor. Quando, nos tempos de hoje, irmãos, a maior e a mais atacada instituição nestes momentos é a família. O diabo, o inimigo, a intenção dele é destruir a obra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala: o Filho do Homem veio para desfazer as obras do diabo. Jesus diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Destruir o quê? Sua família. Destruir o quê? A sua relação com a sua esposa. Vem matar o quê? Vem matar o entusiasmo. O que mais que ele faz? Ele vem roubar. Ele vem roubar, irmãos, a sua fé. Ele quer roubar, irmãos, aquilo que você tem de mais precioso na sua vida, que é a sua esposa. Ele quer afastar para bem longe o seu cônjuge de você. Quanto mais afastado, mais ele bate palma. Estou conseguindo o que quero. A palavra de Deus diz assim: chegai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Qual a responsabilidade? Nós temos a responsabilidade de combater as artimanhas, as ciladas, as flechas inflamadas do maligno contra a nossa casa, contra o nosso lar. Obrigado. Mas vamos combater como? Quais são as nossas armas? Temos armas. A Bíblia diz que as nossas armas são armas espirituais, não é? Armas espirituais. Você não vai sustentar o seu casamento somente com coisas materiais. Você tem que sustentar o seu casamento com coisas espirituais. Como usar os recursos? Aí entra esse hino do amor. 1 Coríntios 13. Usando o amor. O amor tem uma missão, irmãos, dentro da nossa casa. O amor tem uma missão, irmãos, no nosso relacionamento marido e mulher. O apóstolo Paulo, então, ele vai discorrer todo esse processo no capítulo 13. Marido e mulher devem ser sábios para usarem o amor na sua vida conjugal, desde o começo. Desde a época de namoro, entra na fase de noivado, casam-se. O amor, ele vai estar sendo utilizado em todos os momentos e deve ser utilizado em todos os momentos
da vida conjugal. Existem, irmãos, algumas coisas que sustentam o lar. Nós estamos colocando umas colunas com várias palavras na edificação da família. É a mesma coisa para edificar o lar. É a mesma coisa para edificar a vida do casal. E há uma coisa que você tem que primar na sua vida, você e sua esposa, é que vocês têm uma dependência mútua um com o outro. Pensam, e é uma bobagem pensar que o marido não depende da mulher, ou a mulher não depende do marido. Quando Deus fez o homem, depois ele fez a mulher, e ambos seriam a mesma carne. Casou, se tornou um. Casou, se tornou um. E nós não podemos pensar, irmãos, de outra maneira. Eu dependo muito, mas muito, irmãos, da minha esposa. E eu também dependo dele. Eu também dependo dele. Mas muito. Pois é. Mas eu acho que eu dependo mais. Não, eu. Não vamos brigar aqui agora. Um ao outro ajudou, diz a palavra de Deus. Em todos os momentos. Amor, pode fazer isso aqui? Agora eu não posso. Mas por que você não pode? Não, agora não posso não. Daqui a pouco vai começar o jogo do Flamengo. Não posso. Claro que pode. Assiste o jogo depois, assiste o videotape. Né? Para sofrer menos. Não é assim? Não. Um ao outro ajudou. Você depende exclusivamente, falando da vida familiar, da sua esposa. Em tudo que você pensa, em tudo que você acha, você depende da sua esposa. Eu concordo, porque eu também dependo de tudo de você. Porque você me ajuda a pensar. Amém. Uma outra coisa, agora eu vou deixar a Gedália falar sobre a questão da transparência de marido e de mulher. Ele deixou eu falar, né? Ele deixou eu falar. Então, vamos lá. Eu gosto muito daquele texto de Gênesis 2, 25. Quando a gente fala em transparência, a gente fala de uma coisa muito, muito, muito importante, que é você ser transparente. E ser transparente é muito difícil. É tão difícil quanto estar nu. Em Gênesis 2, 25, e ambos estavam nus e não se envergonhavam. Você consegue se sentir nu? Esse nu é quando você está totalmente exposto ao seu cônjuge. Onde você pode falar o que você sentir, sem a necessidade de mentir. Essa pessoa vai ver você como você é. E você vai ver o outro cônjuge também como ele é. Você vai ter pressa para chegar em casa, para falar os mínimos detalhes para a sua esposa. Você vai ter pressa de chegar em casa para falar para o seu esposo os mínimos detalhes. Por que isso é importante, irmã Gedália?
Porque a Bíblia, quando o Senhor, quando nos fez, que nos transformou em um só como casal, Ele nos deu uma responsabilidade de estarmos envolvidos um com o outro. E eu só posso estar envolvida com o meu marido, claramente, se eu souber tudo a respeito dele. Eu só posso botar minha mão no fogo por ele se eu souber tudo a respeito dele. E a mesma coisa ele para mim. Só pode confiar em mim, colocar a mão no fogo por mim, se ele souber tudo. Não, a minha esposa não faz isso. Ou não, o meu esposo não faz isso. Porque nós somos transparentes, um para com o outro. É porque eu fiz uma dívida e preciso pagar. Ele precisa saber que dívida é essa, porque foi, aonde foi. Porque eu vou fazer uma viagem. Eu posso simplesmente comprar a passagem, ter dinheiro, ser independente, ir lá, mas ele precisa saber. Ele precisa saber os mínimos detalhes. Por que isso, irmãos? Grosseiramente falando, até na linguagem, se acontecer algum problema, quem é que vai saber? Ele. Isso aí é uma parte só jurídica, de repente, ou então só formal. Mas, na realidade, ele precisa ter confiança em tudo o que nós estivermos realizando. Não é um contrato, o casamento não é um contrato social somente. Não é um contrato meramente jurídico, partilhas de bens, nada disso. Vem do coração de Deus para o nosso coração. E devemos assumir essa responsabilidade com transparência. Transparência para quem? Para o mundo? Não tem necessidade. O mundo tem necessidade de saber o que se passa dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto? Não tem necessidade. Para a mídia? Também não. Para os amigos? Também não. Ele depois não vai te sustentar. Quando você precisar, eles não vão te dar dinheiro, não vão te sustentar. Pode até te dar algumas migalhas, mas não vão te sustentar. Te ouvir? Ouve a primeira vez, esse camarada está chato, ou então essa mulher está só reclamando. Ouve a segunda vez, não quero nem ficar perto dessas pessoas que estão reclamando muito da vida. Ninguém quer ficar perto de ninguém que está mal, só quando está bem. Por isso que todo mundo faz a foto e selfie, sorrindo. Então, a transparência é a intimidade que o casal tem. É o estar nu. É o estar despido de qualquer tipo de presunção. Não, ele agora posso falar tudo o que eu quiser para ele agora, de uma maneira ríspida. Não, e não é para falar com a maneira ríspida, é para conversar, é para dizer do íntimo do coração o que está sentindo e ouvir o que o outro está falando. Muitas vezes só queremos falar, desabafar, mas não queremos ouvir. A transparência é mútua. Ele fala, ela ouve. Ela fala, ele ouve. Isso é transparência. E, assim, ter certeza que o que você está falando é realmente verdadeiro. Não adianta você pedir perdão, falar muita coisa, que o outro está olhando e está sentindo que não é verdadeiro. Isso não é transparência, isso não é você. Quantas das vezes a gente está falando, fala, e o outro está olhando assim, mas não condiz. Não condiz. Esse estar nu é para você ser realmente quem você é. Mas eu sou grosseiro, irmã Gedália. Eu sou assim, eu vou chutando, eu faço. Não, você não é assim. Se é, tem que se corrigir. Por quê? Porque Deus não nos fez assim. Nós precisamos nos corrigir. E quando você for assim, você fala para a sua esposa, olha, eu sou grosseiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Conta tudo para ela, como é que você é. Eu fui criado assim, eu não fui criado com gentileza, eu não fui criado dessa maneira. Conta tudo. E ela vai ter a paciência que foi lido aqui, no hino do amor. Ela vai ter a paciência de falar para você que você precisa mudar. E eu vou te ajudar. Como? Orando por você, clamando por você, mas você precisa ter vontade de mudar. E você que a ama vai falar o que para ela?
Sim, eu quero mudar. E se for uma mulher que for muito violenta, e geral, não aguento mais, fale tudo para o seu marido. Ele também, usando da paciência, ele vai falar para você, não, eu posso te ajudar. Você quer mudar? Eu posso te ajudar. Juntos vamos vencer isso. Juntos vamos nos amar equilibradamente. É uma questão de transparência, de falar o que sente, do que é realmente. Que muitas das vezes nós somos tão gentis lá fora com todo mundo, mas dentro de casa somos péssimos. Então, precisamos falar um para o outro por que somos assim, ou por que eu estou em casa e já estou incomodado com tudo, com o tapete que está torto, com a flor que está caindo. Por que eu estou tão irritado só quando chego em casa? Que é o lugar onde todo mundo tem que reinar a paz, onde todos querem paz, querem tranquilidade. Não, eu estou irritado porque quando eu chego em casa eu lembro que eu nunca tive um lar. Eu estou irritada porque eu lembro que lá fora eu fico olhando para tantas outras coisas e aqui eu não vejo isso. Então, comece a falar o porquê. Comece a dizer o que está pensando sinceramente. E quando o casal é sincero, é transparente, Deus vai e atua no coração do casal. Atua nos nossos erros, consertando os nossos erros e nos fazendo entender a vontade do Senhor. Vigie a sua boca. O que você está falando, muitas das vezes, que está ofendendo as pessoas? São as palavras ruins que você sempre aprendeu e agora você quer dominar isso? Com amor você consegue. Se esforce, peça ajuda à sua esposa, orem juntos, joelho no chão. Ore, marque uma hora para orarem durante o dia. Você lá no seu serviço e você no outro serviço, onde vocês estiverem. São dois polos diferentes. Marque um horário. Nesse horário a gente vai para o banheiro, no serviço, ou se não puder sair para sentar um pouquinho para falar com o Senhor, separadamente. Sobre esse objetivo de serem os dois realmente, estarem os dois realmente juntos, para clamar ao Senhor por aquele problema que está obscurecendo o seu relacionamento. Está deixando você sem ser claro o suficiente com a sua esposa ou com o seu marido. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 7, versículo 5, diz assim: não vos defraudeis uns ao outro. Ou seja, não vos negueis um ao outro. Não negue informação para a sua esposa. Não negue informação para o seu marido. Não vos defraudeis. Não faça da sua vida uma coisa particular. Agora é vida mútua. Depois que casou, é vida única. É uma única vida. Vou fazer uma perguntinha. Mulheres, sabem quanto o seu marido ganha? Sabem? Sabem? Maridos, sabem quanto a sua esposa ganha? Sabem? Muito bom, graças a Deus por isso, porque já vimos casais que a mulher não sabia. Você ganha isso tudo? Oi? Eu sei quanto ela gasta, mas ela gasta porque ela sabe quanto você ganha. Não é isso? Então, não pode realmente. A esposa tem que saber todos os detalhes da sua vida. Mas isso, irmãos, tem uma causa, uma consequência. Nós estamos falando que o amor tem uma missão na nossa vida. E quando o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai relatar aquele hino do amor, eu estou procurando 1 Coríntios aqui, irmãos, agora achei. Quando ele vai relatar essa questão, quando ele chega no versículo 4, ele vai falar, irmãos, que a nossa relação deve ser um sacrifício pessoal. O amor vai injetar em você a noção de sacrifício
pessoal. Ele diz assim: o amor é paciente. Eu sei que nós, às vezes, perdemos a paciência com a esposa. Perde, irmão. Eu sei que a esposa perde a paciência com o marido. Verdade. Não perde? Verdade. Perde a paciência. Mas o amor que você está dando a ele, a missão de trabalhar na sua vida, fala assim: seja paciente. Aguenta. Segura a barra. Não extravase. O amor é benigno. O amor, então, não é maligno. Entendeu? O amor é benigno. A missão que você deu ao amor na sua vida é para tornar você um homem bom, um homem bondoso, um homem que tem benignidade, um homem que tem educação, um homem que sabe ser amoroso, amável, carinhoso. Bom. Isso, amor, tem esta missão na sua vida, mas você tem que deixar o amor agir na sua vida. Esta é a missão dele. O amor não arde em ciúmes. Não gosto nem de lembrar dos meus tempos de namoro com a Gedale. Não é? Era um caso sério, irmão, porque havia muito gavião na área. E eu tive... Mas não era ciúme, era cuidado. Era cuidado, não era ciúme, era cuidado. Te cuida, Neurinã. O amor não se orgulha, não se ensoberbece, ou seja, eu sou melhor do que você, eu ganho mais do que você, as pessoas me acham mais interessante do que você, eu tenho algo mais que você não tem. Você não pode falar isso para o seu cônjuge. Você não pode falar isso. Os dois são um. Um é igual ao outro. Não é porque Deus fez o homem primeiro que o homem tem algum direito a mais do que a mulher. Não é. O amor não faz você se conduzir inconvenientemente. Você tem que saber se portar nos locais, nos lugares. Tem que ter simancol. Não é? Né? Ter simancol. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Tudo isso, irmãos, é sacrifício. Muitas vezes, sacrifício para o homem. O homem, às vezes, quer passar por cima de tudo isso, esquece que o amor está atrás dele. Não é assim, não. Não é assim. Não, mas é assim que eu vou fazer porque está merecendo. Não é isso. Não é isso. O amor segura você. Você tem que ouvir a voz do amor. Tem que ouvir a voz do amor. O amor fala, irmãos. Ele fala na nossa vida quando você está em circunstâncias que você não consegue controlar. Ele está falando. O amor não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Né? Se a sua esposa foi injustiçada, bem feito, eu te falei. Falei para você não ir ali, falei para você não fazer isso, falei para você não fazer aquilo. Não é? Não folga com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E agora vem, irmãos, um versículo que nós não paramos, nós lemos isso aqui depressinha. Tudo sofre. A gente passa por cima dessa leitura aqui, né, sem pensar muito. Tudo sofre. Tudo. Sua esposa está sofrendo? Você tem que sofrer junto com ela. Seu marido está sofrendo? Você tem que sofrer junto com ele. Tudo sofre.
Qualquer coisa que aconteça com o seu cônjuge, Deus fez você um com ela. Mesma carne, mesmo sentimento, mesma emoção. Fez um. Por isso que o amor fala para nós sofrermos tudo com a nossa esposa. Tudo crê. Tudo crê. Creia na sua esposa, ela vai falar a verdade para você. Não acredito nisso que ela está falando. Eu não acredito no que ele está falando. Isso não é legal, isso não é verdade. Vou confirmar. Mas o amor está dizendo para você, creia, confie, porque ela está falando, ele está falando a verdade. Tudo espera. Esperança, irmãos. Sua esposa tem muitas coisas a dar para você. Seu marido tem muitas coisas a dar para você. Tudo espera. Fique esperando. Confie. Persevere, irmãos, na esperança. E tudo suporta. E eu quero parar um pouquinho aqui, porque suportar aqui não é aturar. Suportar aqui é dar suporte. Dar suporte, tudo suporta. Você vai dar suporte à sua esposa em tudo. Você vai dar suporte ao seu marido em tudo. Porque combinam as coisas. Se você não souber o que ele faz, se você não souber o que ela faz, não tem como dar suporte, não é? Tudo suporta. Isso é comunicação. E a comunicação é importante em tudo que você vai fazer para você poder ser transparente com o seu marido. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo assim: o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Ah, mas eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa. Ama sim. O amor jamais acaba, mas pode parar. O amor para. Num determinado momento de circunstâncias da vida do casal, o amor parou. Aí vem uma intolerância, aí vem alguma coisa que não está se situando bem. E fica difícil. Oi? Fica difícil. Fica difícil. Muito difícil. O amor parou. Ele não acabou. Não acabou. Mas ele parou. Parou ali. A missão que você deu para ele, ele não quer seguir em frente porque você não dá condições para ele seguir em frente na sua vida. É a intolerância, é o exaspero, é justamente a impaciência, é justamente você não ser benigno, é justamente você ficar ciumento o tempo todo. Quem é que aguenta uma pessoa ciumenta todo dia, toda hora? A Bíblia fala que Difícil. é mais fácil viver num recanto de águas tranquilas, não é? Do que com a mulher iracunda. Ou o homem. Dentro de casa. Ou o homem. Também é a mesma coisa. Não é? É a mesma coisa. Então, irmãos, o amor jamais acaba. Você sempre vai amar a mulher da sua vida, mesmo o amor parando, mesmo você se separando dela, mas você nunca vai deixar de amar a sua esposa. Verdade. Nunca. A mesma coisa com o homem. Você nunca vai deixar de amar. Você pode parar por um momento. Mas deixar de amar, nunca. Por quê? Porque marido e mulher são uma unidade absoluta. Uma unidade, irmãos. Nós somos um. Cantamos hoje pela manhã, gostei tanto daquele cântico hoje pela manhã. Somos um pelos laços do amor. Lembra disso? Somos um pelos laços do amor. Cântico lindo, irmãos. Somos uma unidade, somos um pelos laços do amor. E aí, quando somos um pelo laço do amor, precisamos entender o papel
sexual do casamento. Mas, irmã Gedália, você sim. Entender que propriedade Deus deu, que privilégio Deus deu ao casal de se relacionar sexualmente. E estavam nus e não se envergonhavam. Já estavam transparentes, estavam ali na intimidade. E a intimidade sexual não tem que ser cuidada, não pode ser tratada de uma maneira leviana. E nem pode ser tratada de uma maneira envergonhada. Porque eles não se envergonharam. Eles estavam assim, tão naturalmente, tão íntimos, que eles não se envergonharam. É importante falar sobre esses assuntos, sim. É importante conversar sobre a vida sexual, sim. As dificuldades sexuais, é importante conversar, sim. A comunicação deve gerar em todos os aspectos da vida. A conversa entre o casal tem que ser em todos os aspectos da vida. As dificuldades que cercam esse assunto são grandes. E foi Deus que nos deu o privilégio de estarmos juntos para termos o prazer do relacionamento sexual. E nesse relacionamento sexual, é importante de ver a mulher como mulher, a mulher como fêmea, a mulher que está ali, né, querendo realmente ser realizada, e o marido como homem, como macho, como Deus criou. Desse relacionamento sexual, a importância que ele tem, primeiramente, gente, para ter outro ser humano, para que pudesse povoar a terra, para que pudesse povoar o mundo. E depois para a intimidade, aconchego, carinho, para a demonstração mútua de estarem satisfeitos um com o outro. Como é importante, como o bem-estar físico, emocional e sexual do casal faz com que eles sintam a presença de Deus na vida deles. O ser é completo. Para que haja essa unidade, tem que ser completa, totalmente completa, todo o relacionamento do casal. E a comunicação se faz necessário dentro de tudo isso. Você precisa conversar sobre esse assunto. Porque, na realidade, né, a maioria dos casais é um tabu. É uma obrigação? É uma obrigação sexual? Não. É um prazer sexual. Tudo que se fala que é obrigado é ruim. É indesejável, é obrigado. Não, o relacionamento sexual ele não é obrigatório. Ele deve existir. Ele foi feito para existir. Mas com amor, com respeito, com carinho, um se dando ao outro. É lindo isso. Porque faz com que nós nos sintamos parte do Senhor. Da maneira que o Senhor nos criou para ser, nós vamos ser. Pense nisso. Pense se você está falando com a sua esposa, conversando com a sua esposa, sobre as dificuldades que você tem no seu relacionamento sexual. Existe uma maneira de contornar tudo isso? Existe. Esposa, você precisa falar para o seu marido o que você gosta, como você é. Ser transparente para ele que ele possa entender você como mulher, como a mulher dele. É interessante isso, porque fazemos um suspense sem necessidade. Precisamos ser transparentes também na vida sexual. E aí, vocês vão ver que tudo vai ficar muito mais fácil. A vida vai ser mais fácil. A conversa vai ser mais fácil. Vai fluir mais fácil. E nós vamos ser felizes como Deus nos criou para sermos felizes. E eu espero, irmãos e irmãs, que nos aprofundemos mais nesses poucos momentos que estivemos aqui conversando, né? Falando sobre o que o Senhor tem colocado no nosso coração. Mas eu espero que os irmãos pensem nisso, né? E pense com carinho. E cada um vai procurar fazer ao outro feliz. Um ao outro.
Porque os irmãos não precisam me fazer feliz. Mas o meu marido, sim. Assim como eu também quero fazê-lo feliz. E assim, cada casal aqui, olhe para o seu cônjuge, fale uma palavra bonita para ela, fala uma palavra bonita para ele. Fala para ele, fala alguma coisa que faça com que ele sinta que você está viva. Uma vez estamos vindo de Valença, na Dutra, chegando já perto do Rio de Janeiro, o tempo estava meio escurecido. Aí alguns clarões estavam surgindo, relâmpagos. Assim, alguns relâmpagos, né? Aí a Gedália falou assim, está relampejando? Eu falei, não, meu amor. É o brilho dos seus olhos que estão refletindo nas nuvens. E ela gostou, irmão. Claro, quem não gosta, né? Fui pega de surpresa. Gente, surpresa é coisa maravilhosa. Fui pega de surpresa. Falei assim, hã? Lógico, eu estava com medo dos relâmpagos, nós estávamos descendo a serra. Mas ele surgiu, né, com essa frase e eu fiquei encantada. São coisas, irmãos, que nos acontecem de repente, né? O marido ou a esposa fala alguma coisa que nos surpreende. E com isso nós entendemos, né, que o amor está reinando. Eu espero que nessa noite o amor reine, né, que vocês deem lugar, né, à missão do amor, que é fazer cada um de vocês aqui serem felizes. Amém? A unidade do casal envolve todas as situações do casamento. Sonhos, propósitos, desejos, objetivos. O casal deve ser um em almas. A sua alma tem que ser a alma dele. A sua alma tem que ser a alma dela. A sua alma tem que ser a alma dela. A sua alma tem que ser a alma dele. Um em almas. A união espiritual é a arma mais poderosa, irmãos, na vida de um casal. A união espiritual. Orando junto, lendo a Bíblia junto, vindo para a igreja junto, fazendo tudo junto. Crescendo em espírito, crescendo nos frutos do amor, no fruto do amor. Como é importante isso. E concluindo, irmãos, o amor é o vínculo da perfeição. Vão olhar para vocês que se amam e vão falar assim, casal perfeito, casal perfeito, casal perfeito. Não vejo nada Todos aqui estão de negativo naquele casal. É um casal perfeito. Mas por que é perfeito? Porque se amam, porque deixam o amor trabalhar em sua vida. Se aplicarmos o amor entre marido e mulher junto com a palavra de Deus, na edificação do nosso lar, seremos realmente um casal forte, que ninguém vai separar. Amém? Deus abençoe os irmãos. Lembre-se, comuniquem-se, conversem e sejam felizes. Amém? Vamos orar nesta hora. Muito obrigado, querido Deus, pela Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Continua edificando, continua, querido Deus, fortalecendo a vida dos casais da nossa igreja. Amém. Para sermos uma igreja que mostra a todos que te ama e que Jesus é o Senhor em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus, amém e amém.